E o VAR, né, provou a mentira do seu Ramon Abate Abel. Né? A CBF divulgou o áudio sobre a questão ali do pênalti do Varela, que a bola bateu na Varela. E aí, né, o VAR, se não é o VAR ali chamar, né, a gente ia ficar muito desconfiado, porque nenhum lance foi mostrado nos traçados das linhas. A verdade é essa, mas aí aprovou ali a mentira do Abel. Também vamos falar, ó, deu treta entre os dois dirigentes, um do Flamengo, lógico, e o outro do Palmeiras. Né? Nós estamos falando do José Boto e também do Anderson Barros. Trocaram ali palavrinhas e aí deu treta. O Felipe Luiz, nosso mestre, e por isso que eu digo, tem que apoiar o homem. Deixa o homem trabalhar, o cara é bom, pô. O cara é bom. Felipe Luiz, né, deu uma cutucada no Abel Ferreira, e bela cutucada. Também vamos falar sobre a volta do Vinha. É isso mesmo, o Felipe Luiz falou também na coletiva sobre a volta do Vinha. Mas, meu amigo, antes disso, bom dia. Hoje é um bom dia, não, maravilhoso dia, né? Enchemos a pança comendo pança de porco assado e porco assado. Os caras devem estar louco. Mas antes da gente falar sobre o nosso assunto, meu amigo, vamos dar aquela força aí pro nosso canal. Você é rubro-negro, você é rubro-negra. Pô, não deixa de clicar aqui, se inscreve aí, dá uma força pra gente que estamos todos os dias aqui trazendo as notícias do nosso Flamengo. Então dá aquela moral, eu conto contigo, meu amigo, minha amiga, né, no teu like também. Quanto mais like a gente tiver, mais o YouTube ajuda aí a distribuir o nosso trabalho e o nosso trabalho cresce. Aciona o sininho, né, para você ter as notificações de vídeos e lives que a gente faz em nossos canais aqui todos os dias e coloca a sua opinião, que é muito importante, né, para a gente ler e saber o que você está pensando sobre tudo isso aí. Meus amigos, ei, preste atenção aos palmeirenses aí. Eu sei que eles nos ouvem, né, eles adoram entrar nas nossas lives, nos nossos vídeos, ficam loucos, cara. Eles sumiram ontem. Eu vou dizer uma coisa, o Allianz Parque é a nossa casa, já falei isso. É o nosso campo, não é Allianz Parque. Falei até isso ontem na live. É Allianz Flá, é a nossa casa, é o nosso território. Porque o Flamengo já disputou lá 9 jogos com o Palmeiras, né? O palmeirense, 9 jogos, 6 empates e 3 derrotas de vocês. Então o estádio é nosso, a casa é nossa. Acabou essa fartura. E foi muito bom para certas mídias aí que vem criticando o Flamengo. Estavam dando certo como o Palmeiras que ia vencer esse jogo. Ah, o Palmeiras vai meter 7 pontos no Flamengo, um abraço para vocês, vai disparar, o Palmeiras está com mais time que o Flamengo, o Palmeiras não está cansado como o Flamengo. E aí, o Felipe Luiz, muita gente falando, não, o Flamengo jogou mal, o Flamengo jogou parado. Não, o Felipe Luiz usou uma estratégia, galera. Não pula esse vídeo não, um pouquinho longo, mas a gente vai falar tudo sobre esses assuntos aqui, é importante vocês saberem. O Felipe Luiz usou uma estratégia. O Felipe Luiz não fez aquela marcação para cansar os jogadores. O Felipe Luiz fez uma linha de 4 no meio de campo e deixou o Palmeiras vir. Deu chance para o Palmeiras vir. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? O Palmeiras não jogou nada. Ah, o Flamengo, no Palmeiras, qual foi o lance de perigo que o Palmeiras ofereceu ao Flamengo, a não ser o lance roubado, né, do pênalti? Qual foi o lance? Não teve lance, galera. O primeiro tempo eu posso dizer ali que foi empate. Nem o Flamengo demonstrou perigo para o Palmeiras e vice-versa. O Palmeiras muito menos demonstrou perigo para o Flamengo. E no segundo tempo, a gente veio com a resposta. O Flamengo ganhou a partida no segundo tempo. O Flamengo foi mais incisivo no segundo tempo. O Flamengo foi mais objetivo do que o Palmeiras. O Palmeiras só jogou os últimos 10 minutos. Aliás, com 8 minutos que seu Abel, ele, o grande, né, deu, né, para tentar ver se o Palmeiras fazia um golzinho e se animasse, para poder tentar empatar a partida que já estava morta. Mas o Palmeiras só jogou os últimos 10 minutos quando o Flamengo já estava 2-0. Aí tentou, né, pressionar o Flamengo sem nenhum resultado.
sem nenhuma força. Me desculpa, mas isso aí serviu para mostrar que esse duelo, né, que o Palmeiras poderia botar 7 pontos e acabar com o Campeonato Brasileiro, demoliu. E aí o VAR, meus amigos, o VAR, né, desmentiu o seu Ramon Abate Abel, que não é, mas é o árbitro que o Palmeiras gosta. O Palmeiras adora esse árbitro. Quando ele foi escolhido, ninguém reclamou nada. Agora todo mundo quer ir na CBF, né? O Flamengo é que não gosta dele porque outros jogos com o Palmeiras, o Abate Abel também já prejudicou o Flamengo. E mais uma vez ontem, com uma vergonha do VAR. Que vergonha, cara. Foi vergonhoso, galera. Aquilo foi assim, não tem tamanho. Né? Se não é o VAR chamar, né, a gente poderia dizer que, pô, será que ele Abel acertou? Não acertou? Mas o VAR chamou, provou, a CBF soltou o áudio, vou mostrar para vocês. E mesmo com o áudio, o VAR falando que a mão estava fora da linha, o pé estava na linha e a mão estava fora da linha, houve o toque? Houve o toque. Houve o toque para tiro indireto. E seu Abel, mesmo ouvindo o VAR, o cara foi lá e deu o pênalti. O cara foi lá, dá uma olhadinha rapidinho aí. Não pega. Pega só naquela mão e por referência do corpo dele, ele tá fora. A mão é confirmada, só o dentro fora. O local da infração tá confirmado, tá vendo? Você dentro fora. Ô, Abate. Oi. Por ser um lance fino, cara, eu poderia te recomendar a revisão direta, mas eu acho que é melhor você dar uma olhada aqui junto comigo pra ficar claro, entendeu? Pra gente mostrar pra fora, revisão pra falta fora, ok? Já fala pra ele que você vai ver só o local da infração pros capitães. Quer começar por essa? Para aí e me dá. O ângulo que a gente vai ter que dar pra ele é aquele que mostra a referência do corpo dele. Foi. Eu só vou lá ver porque tá muito limite dentro ou fora, ok? Eu só vou lá ver. Só tem essa que mostra a posição? Não, deixa lá, deixa naquela. Deixa eu ir. É aquela. É isso aí que a gente precisa mostrar. Então, galera, não tenha dúvida disso, né? Aí o cara vem, né? Os dirigentes dos Palmeiras, os palmeirenses vêm dizendo que o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo. Vocês têm coragem? Um pênalti roubado, que não entrou. O São Rossi, nosso herói, nosso goleiraço, foi lá e catou mais um pênalti. Foi lá. O cara é rei em catar pênalti. O Rossi está um monstro no gol. Né? Aí vocês esquecem desse pênalti que vocês roubaram, da entrada que deram criminosa no Luiz Araújo, um pisão no Luiz Araújo, e uma voadora que deram na canela do Ayrton Lucas, que os dois lances eram para ser cartão vermelho. Aí, nesse ponto, nem sequer o árbitro deu um cartão vermelho, deu um cartãozinho amarelo e não foi para os dois, né? E o VAR sequer chamou para revisar o lance do Ayrton Lucas, cara. Foi na canela, poderia ter quebrado a canela do Ayrton Lucas. Do Luiz Araújo foi o pisão no pé. Mas aquela entrada no Ayrton Lucas, cara, poderia ter quebrado a canela dele e deixar o jogador aí por 5, 6, 7 meses fora do gramado. E sequer ele deu a expulsão. Sabe por que ele não deu a expulsão? Porque eles já estavam perdendo 2-0. Se eles expulsam os jogadores do Palmeiras, aí que o Palmeiras ia se danar contra o Cruzeiro na semana que vem, que vai ser em Belo Horizonte. Porque o Cruzeiro ontem ganhou o Fortaleza dentro da casa do Fortaleza, cara. O Palmeiras hoje é o terceiro colocado com 1 ponto atrás do Flamengo. Hoje o Red Bull joga. Essa vitória do Cruzeiro não foi ruim pra gente, não, porque deu mais gás para eles ganharem o Palmeiras semana que vem. E a gente tem a vantagem, né, de pegar domingo que vem, às 18h30, o Fortaleza no Maracanã. E aí tudo pode virar. A gente parar essa temporada do Campeonato Brasileiro como líder. Uma coisa que nós poderíamos ficar 7 pontos atrás, né? Mas aí... E aí o Flamengo é que prejudicou o Palmeiras. O Palmeiras é que foi prejudicado, sem dizer a falta do seu Everton. O goleiro do Palmeiras com aquele joelho, o goleiro tem que sair de joelho, sim, é normal para se defender, mas ele permaneceu com o joelho estendido, pô, que acertou o Léo Ortiz. Aí a gente, que não foi prejudicado. O Palmeiras é que foi prejudicado. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Perderam na nossa casa, que agora eu considero o Allianz Parque, Allianz Flá. Perderam lá dentro. Bom, e aí com isso da coletiva, cara, a treta pegou. Por quê? Porque o José Boto, né,
na entrevista, disse que... Agora vocês vão ver a contradição aqui. O Zé Boto disse que viu um dirigente, não disse o nome, viu um dirigente do Palmeiras ir até o vestiário do árbitro e meter pé, com raiva, né? Socar a porta com o pé. E aí, o Barros, também diretor de futebol, né? O Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, cara, se revoltou. E em entrevista também disse isso. Se o Boto disse isso, ele é um mentiroso. E eu digo na cara dele que ele é um mentiroso. Agora, será? Porque o Boto não botou nome. Não botou nome. Será que foi o Anderson Barros? Será que a carapucinha serviu para o Anderson Barros? Eu acho que sim, meus amigos. Porque o cara ficou tão revoltado, o cara ficou tão fora da linha, né? E o Boto afirmou que viu. Eles ficam desnorteados, estão desnorteados. Eu vou dizer mais, hein? Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, cara. Calma aqui, só deixa eu abrir aqui um negócio que eu vou ler para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa derrota do Palmeiras vai fazer eles caírem mais ainda. Porque afetou aqui, ó. Na cabeça deles, eles estavam cientes que poderiam ganhar o Flamengo dentro do estádio deles, ou melhor dizendo, dentro do nosso estádio, do Allianz Flá. Eles acharam que poderia meter 7 pontos e aí dormir com um boi na sombra. Só que isso abalou eles psicologicamente. E eles já vão abalados para o próximo jogo, no próximo final de semana, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o psicológico abalado. É aí que o Cruzeiro vai meter eles. E eu tenho certeza que o Cruzeiro ganha esse jogo. E a gente ganha o Fortaleza e parte para a liderança. Eu tenho certeza que a partir dessa derrota, que foi o jogo da história para eles, o jogo do campeonato, eles vão se sentir abalados. Anote o que eu estou falando. Bom, meus amigos, Felipe Luiz deu uma cutucadinha no Abel, né? Ele falou o seguinte, né? Foi na questão ali que o Felipe Luiz falou em comparação em relação ao trabalho entre ele e o Abel. Aí ele falou assim, ó, com crítica ou com elogio, eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. O Abel pode ter empatado em horas de trabalho, né? Falando de horas de treino, mas é muito difícil que tenha trabalhado mais. E cutucou o Abelzinho, deu-lhe uma cutucadinha no Abelzinho. Mesmo trabalhando tanto, às vezes a gente não ganha. Se eu um dia sair dessa cadeira, eu vou deitar na minha cama e saber que não foi por falta de trabalho. Hoje foi uma vitória muito especial. A gente vai comemorar muito. Completou Felipe Luiz. E tá certo, Felipe Luiz, meu amigo. Essa catucada que tem que dar. Tem a hora de dar a catucada, galera. E essa foi a melhor hora. Meus amigos, e o Vinha? Vamos trazer uma notícia aí. O Felipe Luiz também na coletiva falou sobre atualização sobre a questão do Vinha. Né? Quando é que o Vinha volta? E ele falou, ó, o Vinha está muito perto de voltar. O Vinha tem treinado todos os dias com a equipe, com os jogadores, com os colegas. Tem uma personalidade muito grande e vai voltar logo. Né? Ele falou, ó, o Vinha vai voltar logo. Mas agora a gente não pode deixar de dar credibilidade ao Alexandre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. O Alexandre arrebentou. Para mim, o Rossi foi o herói do jogo. São Rossi foi o meu herói do jogo. Mas, cara, vou te dizer, o Alexandre botou o Estevão. Cadê o Estevão? Será que ele esteve? Ô, Estevão, você esteve ontem no Allianz? Eu acho que não, né? Porque o Alexandre brincou e botou o Estevão dentro do bolso. Que personalidade. Cara, a briga vai ser feia, hein? A briga, o Ayrton Lucas também entrou bem ontem, né? Varela, para mim, tá excepcional, tá maravilhoso, tá jogando perfeito. Perguntaram a ele sobre a questão dele jogar no meio de campo, ele falou, não me importa, eu quero jogar. E é isso, cara. O cara vestiu a camisa do Flamengo. E o nosso Arrasca, 8 gols, é o líder absoluto,
né? Apesar do Vegetes ter feito um gol, só que foi contra, não dá para contar a artilharia, Vegetes. Fez um gol contra, o cara está com tanta raiva do Vasco que fez um gol contra. Mas aí o nosso Arrascaeta é o nosso líder, é o nosso artilheiro do campeonato com 8 gols. Galera, agora é acreditar e ter certeza que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. O Flamengo está bem nas 3 competições. É dar força agora. Nada de criticar. Isso só atrapalha. E eu tenho dito aqui toda hora, eu acredito no trabalho do Felipe Luiz. E nós temos que acreditar no nosso Flamengo. Vamos ficando por aqui. Gente, compartilha esse vídeo aí. Salva. Manda aí para tua galera aí. Ajuda o nosso trabalho. A gente precisa de vocês, tá legal? Saudações rubro-negras. Valeu.